Muito bom dia, 8 horas mais 4 minutos, 8h04 na manhã desta terça-feira. Você está com o primeiro jornal aqui na Tirol FM, hoje 28 de abril de 2015, temperatura de 12 graus e 4 décimos. Primeiro jornal no seu espaço de entrevista de hoje, traz até nossos estúdios, especialista em Direito do Trabalho, advogado e, em particular, amigo e colega, né? Colega do curso de radialista da Univates, Gerson Zanquetin. Gerson, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Vini, realmente meu colega do curso de radialista. Aliás, você não precisa nem fazer o curso, você já é um profissional de mão cheia. Eu já vi isso lá nos nossos exercícios em aula. Bom dia aos ouvintes do primeiro jornal da Rádio Tirol. É uma satisfação estar aqui. Você me fez chegar aqui cedo, né? Eu estou vindo de Lajeado, mas é uma deferência a ti e ao tema, pela importância que esse novo projeto de lei tem para a vida futura dos trabalhadores brasileiros. Então eu não poderia me furtar de vir aqui atender o teu convite. Vamos tratar, vamos aprofundar, vamos analisar esse tema de suma importância. Eu agradeço, com certeza nossos ouvintes também agradecem. Bom, o projeto de lei 4.330 foi aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada, se não me engano, dia 22, e ele dispõe sobre novas regras para terceirização. Muito tem se falado no Brasil, vertentes a favor, vertentes contra, como toda discussão deve de fato acontecer. De qualquer forma, Gerson, qual é a situação hoje da questão dos terceirizados? Porque uma das vertentes que é a favor ao projeto diz justamente que a terceirização está criando uma regra para os terceirizados que já acontece no Brasil. A outra vertente, inclusive um senador paranaense citou, que é a escravidão branca. Então qual é a situação que temos hoje, antes mesmo da PL ser aprovada na Câmara dos Deputados, como foi aprovada, agora vai para o Senado, mas antes desse projeto de fato ser sancionado ou não pela presidente Dilma? Qual é a situação hoje da terceirização no Brasil? Pois bem, me permite dizer o que é a terceirização. O que é, afinal de contas, esse monstro aí que está em debate no país? Você imagina uma empresa metalúrgica. A empresa metalúrgica tem por atividade fim a metalurgia. Obviamente que uma empresa contrata empregados para realizar seu objeto social. Uma metalúrgica precisa de metalúrgicos. Metalúrgicos fazem parte da atividade fim da empresa. Pela legislação atual, você não pode terceirizar a atividade fim. Ou seja, você não pode contratar empregados de uma empresa terceirizada para realizar as tarefas de metalúrgico. No caso de uma metalúrgica, de um hospital, você não pode contratar enfermeiros para realizar uma atividade fim do hospital, que é prestar saúde, e enfermeiro, obviamente, é um especialista na área da saúde. Eu advogo para colocar para o ouvinte, minha primeira audiência na Justiça do Trabalho foi em junho de 1984. Portanto, eu vou fazer em junho agora 31 anos. E vou deixar bem claro já no início da nossa manifestação que eu, ao longo desses quase 31 anos de advocacia trabalhista, eu sempre advoguei e apenas para empregados e para sindicatos de trabalhadores. Então, me sinto muito à vontade de analisar esse tema e sobre ele se manifestar, e considerando a minha experiência de mais de 30 anos de advocacia perante a Justiça do Trabalho em defesa e utilizando o direito do trabalho como instrumento do meu dia a dia. Bem, então como é hoje? Nesses meus 30 anos, houve um período em que eu advoguei que era absolutamente proibida a terceirização de qualquer setor da empresa. Tem a atividade fim que eu citei, né, do metalúrgico para metalúrgica, e tem a atividade meio, que são os limpeza, auxílio, escritório, enfim. Aí o Tribunal Superior do Trabalho editou uma jurisprudência que se tornou dominante, que hoje chamamos de súmula, a número 331, onde que ela abriu a possibilidade de que as empresas possam terceirizar atividade meio, no caso, restringiu praticamente aos setores de limpeza e segurança. Na época, houve muita crítica a essa posição do TST, crítica por parte dos sindicatos de trabalhadores e próprios trabalhadores, porque não se entendia que não deveria ser isso. Resultado, ao longo dos anos, por permitir essa possibilidade de contratar terceiros,
essas empresas que ofereciam esse tipo de serviço, via de regra, e está aí, é só analisar na Justiça do Trabalho, verificar, e quem advoga sabe disso, advoga como especialista na área de direito do trabalho, sabe que essas empresas, o que elas faziam? Elas constituíam uma empresa, por exemplo, de vigilância ou de limpeza, alugavam uma sala, botava lá uma mesinha, um telefone, 2 funcionários, e saía aí pelo Rio Grande do Sul fazendo contratos de prestação de serviço, e você terceirizava o serviço, contratava pessoas e vendiam esta mão de obra para empresas para se utilizar pelo menos para limpeza ou vigilância. Isso não criava vínculo empregatício com a empresa, é isso? Com a tomadora? Não com base nesse enunciado. O que aconteceu? Essas empresas quebravam ou perdiam 2, 3 contratos grandes e se tornava inviável economicamente. O que fazia? Despedir todos os empregados e diziam, vamos buscar os direitos na Justiça do Trabalho. O que os empregados tinham que fazer? Tinham que entrar na Justiça do Trabalho contra sua empresa empregadora direta, que no caso é a terceirizada, e chamava para o polo passivo da ação, chamava também para responder a ação, a tomadora de serviço, que é quem de fato se beneficiou com aquela prestação de trabalho. A tomadora de serviço é a empresa que contratava a terceirizada. Exatamente. Respondia então subsidiariamente. Primeiro tu tinha que esgotar o patrimônio da terceirizada para pagar os direitos trabalhistas, e só depois então poderia cobrar da tomadora direto, da contratante. Isso aí está aí. No nosso escritório nós temos centenas de ações que não conseguimos cobrar até hoje. Porque desaparece. Sim. Era só fechar lá, entrega a sala, não tinha patrimônio. Não tinha patrimônio. Isso levou a uma precarização do direito do trabalho para esses terceirizados. Isso é um fato, não estou inventando. Bem, então hoje a terceirização, em razão de uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, essa que eu citei, a 331, é possível apenas terceirizar esses 2 setores. Como vai ficar pela nova lei? Provavelmente você vai me perguntar Exatamente, essa pergunta que eu ia fazer agora. Entrando nessa nova lei, repetindo que essa nova lei, a 4.330, ela já foi aprovada na Câmara Federal e agora vai ao Senado. Inclusive, há uma discussão de quando ela vai entrar na pauta do Senado. Inclusive, tem uma discussão se a presidenta Dilma assinaria, promulgaria ou não. Enfim, Gerson, como está a situação agora? Aprovado na Câmara. E o que essa nova disposição busca depois de ser aprovado pelos deputados federais e agora entrando em tramitação também no Senado? O que rege essa nova lei, a PL 4.330? Só me permite fazer um pequeno histórico do projeto de lei. Perfeito. Ele foi apresentado na Câmara pelo deputado federal Sandro Mabel, de Goiás. Em 2004? Em 2004. Em outubro de 2004. 11 anos. 26 de outubro de 2004. Ele foi apresentado. Esse deputado Sandro Mabel, na verdade, o nome dele é Sandro Antônio Escodro. E ele era um dos sócios proprietários dos Biscoito Mabel. Então ele mudou o nome de Antônio Escodro para Sandro Mabel. Aproveitou o nome figurativo da empresa e acabou botando. É comum, né? Com um patrimônio enorme, enfim, merecidamente. E aí, entre as atividades do deputado Sandro Mabel, ele foi diretor do Sindicato das Indústrias de Massas e Biscoitos de São Paulo, presidente do Rotary Clube de Goiânia, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Estado de Goiás e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Então, ele, bem claro, vamos deixar que quem propôs foi o empresário. O empresário, perfeito. Bem, esse projeto, ele, por incrível que pareça, no dia 7 de abril de 2015, veja, em outubro de 2014, no dia 7 de abril de 2015, foi aprovado o requerimento do deputado Eduardo Cunha, líder do PMDB, que desarquivou no dia 7 de abril, desarquivou o processo e decidiram que ele seria apreciado em regime de urgência no dia seguinte, em sessão deliberativa extraordinária.
Então, só que esse detalhe histórico é importante, porque ele foi desarquivado num dia e no outro dia foi levado à votação em sessão deliberativa extraordinária e aprovado, restando para análise no dia 22 de abril algumas emendas. Então, deixar bem claro isso. O que aconteceu no dia 22 de abril? Também gostaria de fazer algumas pequenas referências do dia 22 de abril, porque aqui tem fatos que nós devemos guardar para a história, para se entender o porquê de que aconteceram algumas coisas. Bem, houveram manifestações das centrais sindicais de trabalhadores entre o dia 8 daquela votação e o dia 22. Então, na primeira votação, a primeira votação foi... Eu tenho aqui algumas anotações, se me permite. 324 pelo sim, votos, né? A 137, no dia 8. Já no dia 22, foram 230 a 203. O que aconteceu nesse dia? O PSDB, essa matéria está na página 6 do Correio do Povo, do dia 23 de abril, eu não estou inventando nada, está no Correio do Povo, tenho aqui uma cópia. Diminuiu a votação pelo sim. Ou seja, isso corresponde a um debate que foi maior, Gerson, ou outro fator que é extraordinário, a pressão. Então aqui diz no Correio do Povo o seguinte, pressionados pelas centrais sindicais, partidos de oposição como o PSDB chegaram a recuar. Mas depois de um apelo do presidente nacional da legenda, Aécio Neves, a bancada fechou posição pela terceirização ampla. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque quase teria sido derrubado na Câmara se não fosse esse apelo do Aécio Neves. Ok, por as razões que fez não interessa aqui. Bem, o que restou aprovado? Restou aprovado pelo novo projeto de lei, pela Câmara, a terceirização ampla e irrestrita. Você pode terceirizar tudo, todos os setores, parcela de setores. Mas o mais, a terceirização em si, já é grave. É correto dizer que não existia uma legislação para terceirização antes, ou ela existia, Gerson? Então, e esse projeto com essa entrada apenas fez modificações? Nós falávamos aqui na abertura da entrevista, essa legislação da terceirização, ela já existia ou ela sequer existia e agora de fato estão se criando regras para isso? Não, a terceirização, por uma construção jurisprudencial, exato, em razão da Justiça do Trabalho, na sua maior... sua corte maior, que é o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ela permitia a terceirização, então, na atividade meio. Como citamos antes. Obviamente que, pelo enunciado, seria nas áreas de segurança e limpeza. Perfeito. Agora foi restrito. Mas, algumas empresas estavam extrapolando essas atividades. Exemplo, quando foi privatizado o setor de telefonia no país... essas multinacionais que compraram as nossas empresas de telefonia, o caso da CRT, o que a CRT fez? Fizeram. Quando a CRT foi vendida, os empregados da CRT, antigos, foram a maioria despedidos e recontratados pela metade do salário. Terceirizados pela metade do salário. Posteriormente, a Justiça do Trabalho, aplicando o entendimento do enunciado, dizia que isso era ilegal. E mandava pagar as diferenças. O setor elétrico, a rigor, essas grandes multinacionais que compraram na época da privatização, de um determinado governo aí, que houve uma grande privatização no país, e essas compraram essas empresas, elas foram levando a terceirização. Ora, por que alguém terceiriza? Você acha que uma empresa, por exemplo, uma metalúrgica, eu gosto de falar metalúrgica porque é mais simples, está aí, o objeto dela é bem claro. Você acha que uma empresa metalúrgica, ela terceirizaria seu setor especializado de pintura se tivesse que pagar mais? De fato. Não. Ora, e aí, por sua vez, a empresa terceirizada não visa lucro? Então, qual é o resultado? A terceirização leva o quê? A pagar um salário, pelo menos, menor. Eu tenho aqui estudos da CUT e do DIESE, e eu vou ler aqui
a ponto que o trabalhador terceirizado permanece até 3 anos a menos no emprego, tem uma jornada semanal de 3 horas a mais, recebe salário 25% menor, está mais exposto a acidentes e mortes no trabalho. 8 de cada 10 mortes no trabalho acontecem com terceirizados. E 90% dos trabalhadores resgatados em condições análogas ao escravo são terceirizados. Ora, veja bem, no mínimo 25% menos se paga. E o terceirizado fica 3 anos a menos e faz 3 horas a mais. Então, alguns dizem por aí que a terceirização ia levar a aumento de emprego. Ao contrário, se você usa no mínimo 3 horas a mais por dia, vamos botar 2, vamos botar 1. Se você pega 8 empregados e faz 1 hora extra por dia com 8 empregados, você tirou uma vaga de mais 1. Se você faz 2, tirou de 2. Então veja quanto desemprego poderá gerar no futuro. Gerson Zanquetin para o Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo. Estamos falando sobre o projeto 4.330 da terceirização com o advogado trabalhista Gerson Zanquetin. Gerson, vamos novamente nos ater agora ao projeto, né? O que ele diz e qual é a pretensão de quem está defendendo justamente esse projeto da terceirização, projeto esse que, repetimos mais uma vez, ele já foi aprovado pela Câmara Federal e agora também vai tramitar no Senado para apreciação. O que traz esse novo texto e o que traz de benefício ou não para os trabalhadores da nossa classe trabalhista no Brasil, Gerson? Ótimo. Eu vou chamar atenção para o que eu acho de suma importância e poucas pessoas se deram conta que vai decorrer desse projeto. O mais grave de tudo não é nem terceirizar. Vamos terceirizar, os trabalhadores vão continuar tendo a sua carteira de trabalho assinada na terceirizada, vão receber seus direitos trabalhistas lá na terceirizada, então não há motivos de grande alarde. Ora, nós já vimos que vão perder sendo terceirizados. Agora, o mais grave de tudo, para mim, como advogado trabalhista, é o que eu vou dizer agora. Olha só, no dia 22, o plenário aprovou, antes de votar o texto final, uma emenda de autoria do PMDB que reforça a possibilidade de terceirização de qualquer função ao definir empresa contratada como associações, sociedades, fundações e empresas individuais que prestem serviços relacionados à parcela de qualquer atividade da contratante. Traduzindo, esse é o pulo do gato. Aqui está a maior sacanagem para os trabalhadores e vou dizer por quê. Porque é o seguinte, e mais, no dia 22, fizeram uma outra alteração, que a rigor ninguém também está falando aí. Passaram a quarentena de 24 meses para 12. O que é a quarentena? Hoje, se aprovado esse projeto, uma empresa que deseja terceirizar os seus próprios empregados, ela tinha que esperar 24 meses pelo primeiro, lá do dia 8. No dia 22 passaram para 1 ano. E as pessoas não estão se dando conta. Mas por que fizeram isso? Muito claro para mim. Veja, deixaram bem claro que a empresa contratada, terceirizada, pode ser uma associação, uma sociedade, uma fundação ou uma empresa individual. E pode terceirizar qualquer parte da empresa, qualquer setor, qualquer atividade. Foi muito mais amplo do que era. Aonde que eu quero chegar? Muito simples. Vai se acabar com os direitos trabalhistas. Como? Eu sei como fazer. Me contrato no outro lado que eu acabo com os direitos trabalhistas. E vou dizer como. Simples. Você vai pegar... primeiro, os grandes empregados hoje das empresas, aí se tem alguns ouvindo, os grandes salários, de cara, daqui a 1 ano, vão ser terceirizados em empresas individuais. Se olha aqui, meu amigo, tu forma uma empresa individual, vem aqui, eu vou te contratar. Tu vai trabalhar para mim, e aí, se foi as tuas férias, se foi teu 13º, se foi teu fundo de garantia, se foi teu aviso prévio, se foi a multi 40, se foi teus adicionais, se foi tua hora extra, tu acabou, tu é sócio, acabou. Tá. Esse é o grande pulo do gato. Aí uma determinada empresa diz assim, puxa, eu vou terceirizar todo o meu setor de mecânicos. Vocês fundam uma cooperativa de trabalho. Eu vou contratar sócios. Não é nem mais na Justiça do Trabalho que eu vou discutir a reparação dos direitos dos trabalhadores. Porque não compete mais a Justiça do Trabalho. A lei deu ampla. Não há fraude à lei. Porque essa nova lei, ela permite a terceirização. E mais, ela deixou claro
que a contratada não é a contratante, a contratada é a terceirizada. Ela pode ser uma associação, ela pode ser uma sociedade. Formam uma sociedade, vocês aí, que eu vou contratar vocês. Então, esse é o grande pulo do gato da lei. Isso foi muito bem pensado. E eu vejo poucos sindicalistas se dando conta disso. E qual é a consequência para o movimento sindical disso? O conceito hoje que caracteriza as categorias de trabalhadores é a pessoa. Hoje, no modelo atual, você contrata a pessoa. Mas nessa contratação, Gerson, justamente na contratação dessa terceirizada, essa empresa, essa associação, também vai ter que arcar com direitos trabalhistas perante os seus contratados, os seus colaboradores. Qual é a lei que vai embasar essa contratação? Que bom que você perguntou, porque o bom comunicador é aquele que se faz entender, eu não me fiz entender. Então eu vou repetir, Vini. Uma coisa é eu contratar uma terceirizada que tem empregados. Ok. Aí tem direitos trabalhistas. Outra coisa, Vini, é eu contratar uma empresa terceirizada que não tem empregados. Todos são sócios. Perfeito. Associação ou cooperativa é isso que resta. Ou cooperados. Vini, esse é o grande pulo do gato. Isso acaba com os direitos trabalhistas. Deixa de ser competente a Justiça do Trabalho e modifica o conceito de categoria. Atenção, sindicalista, tem alguém me ouvindo? Presta atenção. Hoje, o que caracteriza as categorias que formam o teu sindicato é a pessoalidade. O contrato de trabalho é a prestação pessoal de trabalho. Na terceirização se contrata serviços e não pessoas. Isso modifica o conceito de categoria e vai levar à fragilização dos sindicatos, porque a empresa terceirizada, você passa a ser prestador de serviço e vai se discutir qual é o enquadramento, e se tu é sócio, se tu não é, se tu não é empregado, tu não é sindicalizado, e aí, meu amigo, pode levar ao fim do modelo do sindicalismo atual. Não estão se dando conta. Eu ouvi sindicalistas apoiando esse projeto. Mas, meu Deus do céu, vamos abrir os olhos. Esse projeto, nos meus 30 anos, eu estou aqui, a minha posição está bem clara, que é contra o projeto. A minha posição é bem clara desde o início, que eu disse que eu estou fazendo uma análise sob a ótica do direito do trabalho para o empregado. Obviamente que para a empresa eu não preciso dizer nada, ele é ótimo. Ele foi proposto pelas classes empresariais. Inclusive, eu li muito a respeito, eu acabei de fazer um texto aí, eu vou publicá-lo. Vou publicar, e nos meus estudos a gente viu que na Carta Capital, a Rede Globo, não sei de que acerto fizeram, mas ela, no Jornal Nacional, ela fez 2, 3 matérias bem elaboradas a favor do projeto. Segundo a Carta Capital, de acordo com os interesses da Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Indústria, nos dias que antecederam a votação do dia 22, você abria o YouTube, aparecia, naqueles anúnciozinhos, para você ver um filme, aparecia uma defesa do projeto, a favor do projeto. Ora, quanto custa isso? Que os interesses são enormes. Ah, mas o Brasil precisa avançar. Existe a nível de internacional, Zanquetin, até para já encaminhar a nossa entrevista, existe exemplos a nível internacional, como citam, como tu disseste agora, o Brasil precisa avançar. Existe modalidade semelhante à legislação em outros países, a qual o Brasil poderia ter se embasado para a confecção desse projeto, Zanquetin? Tem conhecimento? Essa questão da terceirização funciona dessa forma em outros países? Há exemplos disso ao redor do mundo, por exemplo? Ou é uma coisa bem brasileira, mais uma vez? Existe vários tipos de legislações trabalhistas, dependendo de cada país. Quanto mais desenvolvido, mais vai para contratação, contrato coletivo de trabalho. Só que o contrato coletivo de trabalho, alguns países, Itália, Estados Unidos, na contratação coletiva de trabalho, você fixa normas de proteção aos trabalhadores, bem claras, e algumas até mais avançadas. Mas num país que nem o nosso, onde que as classes trabalhadoras não têm esse poder todo de articulação e de fogo, digamos, para combater coisas como essa, ela depende da sua entidade sindical para fazer sua defesa. Claro. E o sindicato, ao aspecto que tu está dizendo para a gente, vai perder sua força completamente. Com certeza, você tem que se dar conta disso. Por que eles jogaram esse projeto agora
desengavetaram num dia, aprovaram em sessão extraordinária no outro, porque os movimentos sociais estão fragilizados no país. Há um movimento de direita muito forte. Aqui está claro isso. Não sei se querem derrubar as esquerdas na América Latina, tem aí a Venezuela, o Equador, a Argentina, enfim, e o Brasil é um pilar de sustentação, estão atacando hoje no Brasil as esquerdas, enfim. Eu não estou fazendo uma opinião partidária, estou fazendo uma opinião de quem pensa. Estou vendo isso. Então, se ficou 10 meses batendo no maior jornal nacional do país, que tudo está ruim, fragilizou os investimentos, as pessoas recuaram, ficaram com medo, quem queria fazer sua casa própria está recuando, segurou, e com isso agora fragilizou muito. Então se pegou os movimentos sociais desarticulados e jogaram isso. Qual é a expectativa no Senado agora para terminar nosso bate-papo de hoje, Gerson? Qual é a expectativa desse projeto? Nós temos aí 1 minuto para encerrar o programa. Sim. Só quero dizer que a consequência disso aqui vai ser que, no caso dos sócios que vão recolher sobre um prolabore, vai ter consequências enormes, nocivas para o INSS no futuro. Como não haverão planos de saúde como as boas empresas fazem hoje, o SUS vai sobrecarregar no futuro. Eu quero deixar como uma previsão. Bem, eu acredito que o Senado ele vai esperar movimentações das ruas, das centrais sindicais. Mas eu tenho esperança que o Senado possa modificar alguma coisa. Depois, se o Senado não modificar, vai para o veto ou não da presidente Dilma. A Dilma hoje está refém do Congresso Nacional, um Congresso Nacional mais conservador e mais, digamos assim, difícil aí para a defesa dos direitos dos trabalhadores. Ficou complicado esse Congresso e pode até depois derrubar um possível veto se ela vetar. Ela está refém hoje. A governabilidade dela depende desse grupo aí, então depende muito da mobilização hoje da classe trabalhadora para se derrubar esse projeto aqui. Gerson Zanquetin, advogado trabalhista, obrigado, Gerson, até uma próxima oportunidade, posso chamá-lo mais vezes para a gente daqui a pouco, conforme for o projeto, talvez em uma outra oportunidade estaremos batendo esse papo mais uma vez. Um grande abraço. Vini, a minha grande dificuldade é te dizer não. Um abraço a todos os ouvintes. Valeu, um grande abraço. 8h31, 29 faltando para as 9. Vem aí o JD com as informações e com a música do Rádio Mix. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, experiências, conhecimento, profissão. Colégio Teutônia, você como razão de tudo. Retorno amanhã com a coordenadora pedagógica do Colégio Teutônia, Maria de Fátima da Silva, estará conosco aqui no Primeiro Jornal. Aproveite seu dia, até mais.